As terras indígenas ocupam 13,7% do território nacional brasileiro, com 610 terras distribuídas por todos os biomas. Dessas, 487 estão homologadas ou reservadas, enquanto as demais aguardam a finalização do processo de reconhecimento. Nos últimos 35 anos, as terras indígenas protegeram cerca de 20% do total das florestas nacionais, demonstrando o papel fundamental dos povos originários como guardiões do meio ambiente. No sul da Bahia, o trabalho de demarcação territorial desenvolvido pelo povo Pataxó é parte dessa resistência. Convidamos você a assistir a uma conversa com Tiara Pataxó, mulher indígena, mãe, estudante da UFMG e presidenta da Associação de Jovens Indígenas Pataxó. Kaupetum Gurtume A, Tiara Pataxó. Olá, meu nome é Tiara Pataxó. Sou indígena do povo Pataxó, lá do extremo sul da Bahia, aldeia Pataxó Novos Guerreiros, território Ponta Grande. Venho desde a minha adolescência trabalhando junto com o nosso grupo de juventude no nosso território, focado principalmente no processo de demarcação de território, cobrando que os territórios sejam demarcados e, consequentemente, também atuando em áreas voltadas para a juventude. É uma relação intrínseca, porque não tem como a gente falar de meio ambiente, não tem como a gente falar de terra, de falar de território, se a gente não falar dos povos que estão dentro desses territórios há milênios, E são justamente os povos indígenas, são os povos originários desse território. Falar do território e terra é falar da nossa existência como um todo, é falar de quem nós somos, é falar desse lugar de pertencimento que nós temos também para com o território. Se hoje eu posso me afirmar quanto indígena pertencente a um povo, é porque esse povo lutou e resistiu bravamente por que esse território hoje ele pudesse ser reconhecido como um território oriundo, originário desse povo, que é esse povo ao qual eu pertenço hoje. Então, falar sobre terra e território é falar sobre mim, é falar sobre a minha existência, é falar sobre o meu povo. Um estudo do Instituto Socioambiental comprova que povos indígenas e comunidades tradicionais são responsáveis pela proteção de 1/3 das florestas no Brasil. Atualmente, 40,5% das florestas brasileiras estão abrangidas pelo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sendo que áreas com presença indígena e de populações tradicionais respondem pela proteção de mais de 30% desse total. Pesquisas da Iniciativa de Direitos e Recursos, do Centro de Pesquisas de Florestas e do Instituto de Recursos Mundiais indicam que terras sob a gestão indígena e tradicional concentram 24% do carbono estocado na superfície terrestre. No Brasil, as terras indígenas podem evitar a emissão de até 31 milhões de toneladas de carbono por ano. Nossa preocupação em ter o território demarcado é justamente para que a gente possa manter a mãe natureza viva, A gente costuma dizer que a nossa mãe natureza, que a gente chama de Tanara, ela que nos dá tudo. Então ela nos dá nosso alimento, desde coisas mais simples, que as pessoas podem julgar coisas mais simples, a coisas mais extraordinárias. Os territórios indígenas, a gente sabe, Isso tem estudos que comprovam isso, que os territórios indígenas hoje são as áreas que são mais preservadas dentro do todo o território brasileiro, Então, são as terras, são dentro desses territórios que também é mantido as questões culturais, as questões também ritualísticas também do nosso povo. E esses rituais envolvem diretamente essa relação nossa com a mãe natureza. A gente não faz um ritual sem estar invocando esse ser poderoso que é a nossa mãe natureza. A gente não consegue hoje ter um dia de aula dentro da nossa comunidade se a gente não falar da nossa relação que a gente tem com a mãe natureza. Então ela está presente em tudo. Então essa presença dela é que nos move. Vendo todo esse processo de avanço, tanto do agronegócio, tantas outras pautas, Essa pele da devastação hoje, que tem sido aí um grande embate para a gente, para nós, povos indígenas de comunidades tradicionais, porque foi vetados alguns pontos do projeto de lei, mas são pontos que favorecem a territórios já reconhecidos ou então territórios já
já demarcados, né? Territórios quilombolas já reconhecidos, ou então comunidades indígenas já com processo de demarcação já demarcados. E a gente sabe que o quantitativo de territórios quilombolas e indígenas hoje que não passaram por esse processo de reconhecimento de demarcação é muito maior do que os que já são reconhecidos. Então são esses territórios que hoje em dia vão continuar sendo alvo de ataques dessa PL que vem justamente para isso, para devastar, para destruir o que a gente vem construindo ao longo desses anos, para destruir todo esse processo de conscientização que a gente vem formulando junto a outros movimentos sociais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu em 2024 a posse de 11 terras indígenas, totalizando mais de 1.230.000 hectares. A medida beneficiou inúmeros povos indígenas, tais como os Borari, Tapajó, Apiacá e Guarani, além de outros povos isolados. As terras reconhecidas estão em regiões ambientalmente sensíveis, tais como a bacia do rio Tapajós, que abrange os estados do Mato Grosso, Pará, Amazonas e Rondônia, e também a Mata Atlântica, em especial na região do Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo. A demarcação de terras indígenas também está intrinsecamente conectada à preservação dos saberes desses povos tão fundamentais para a natureza. Principalmente isso, focar nos conhecimentos desses povos tradicionais, desses povos que sempre estiveram dispostos a dialogar, que sempre estiveram dispostos a estar mostrando a forma como a gente vê o tempo, a forma como a gente consegue lidar com o tempo, né? E esse processo justamente de preservar o tempo, de respeitar o tempo da mãe natureza, respeitar o tempo dela, porque ela também, quando ela é atingida, ela é revida. Então, enchentes e tantas outras coisas também que vem acontecendo, é justamente esse processo que ela ei, se vocês continuarem nessa forma como vocês estão, se continuar seguindo esse caminho, vocês vão, isso que aconteceu aqui nessa pequena parte, com esse pequeno povoado, pode se expandir para as outras localidades. E aí, como é que vocês vão reagir? Então ela chama a atenção nesse sentido. E a gente tem que fazer, de fato, ter essa compreensão e fazer essa leitura, né? Antes mesmo de nosso país ser chamado de Brasil, centenas de povos indígenas já ocupavam essas terras. São povos originários que sempre estiveram aqui, muito antes da chegada da colonização europeia. E como disse Tiara, respeitar os saberes indígenas é cuidar do nosso futuro. Nosso povo resistindo há muito mais de 525 anos. A gente sabe o que é resistir. A gente sabe o que é sofrer para se manter de pé, para manter a mãe natureza de pé. Agora a pergunta que a gente faz é: e vocês, sociedades não indígenas, o que vocês fazem? Até quanto vocês podem aguentar e durar pela ausência da mãe natureza também? Então essa reflexão que a gente traz, que a gente vem buscando, para que as pessoas elas se sintam pertencentes à mãe natureza, não a parte isolada. Todos nós fazemos parte dessa grande comunidade que é a mãe natureza, que é o meio ambiente. Então, portanto, é nosso dever, é a nossa obrigação cuidar dela e preservá-la para que as outras gerações possam vir usufruir também desse momento, né, desse tempo que a gente vem construindo e, obviamente, né, pensando em um futuro, mas um futuro melhor, com mais conscientização ambiental, com mais respeito aos povos e comunidades tradicionais, com mais respeito à mãe natureza.